Então sejam muito bem-vindos a mais um episódio, a mais um tempo aqui que nós estamos estudando sobre o desafio identidade. A proposta aqui desse desafio é que você descobrir o seu propósito e destino no reino. E nosso propósito está se estendendo um pouco mais, né? Essas últimas semanas foram semanas bem intensas. Nós tivemos um seminário aqui chamado Oficina da Alma. O apóstolo Éder Gregório esteve aqui. Nós tivemos várias outras atividades, porém, estamos aqui, né? Para nós retomarmos e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe muito a sua vida, o seu ministério, dando entendimento, lhe dando sabedoria, te dando autoridade sobre esse assunto e que você abrace a sua identidade no nome de Jesus. Então, recapitulando aqui, queridos. Aqui a gente se apresentou, a proposta é nós sairmos dessa situação de confusão, nós estabelecemos os valores, a identidade, e ao estabelecer os valores necessários, a sua identidade é despertada, é ativada, e assim o seu destino é esse efeito consequência desse alinhamento, né? E como resultado, nós entramos num tempo de alinhamento, buscamos o Senhor nesse tempo, né? Então, tudo que nós precisamos é de uma atitude de fé, precisamos dos fundamentos certos, precisamos que o nosso conhecimento se transforme em revelação e cada revelação se transforme numa prática, na manifestação prática daquilo que nós aprendemos. Porque não adianta nada você ser um ouvinte negligente, que só acumula conhecimento, mas não coloca nada em prática. E essa é a minha intenção, queridos, é despertar você para a prática, porque a atitude de fé vai te levar a buscar os fundamentos, a base desse aprendizado. O aprendizado vai levar a esse conhecimento, o conhecimento tem que levar a revelação à aplicação, e a aplicação o testemunho. E esse testemunho vai ser compartilhado e vai chamar pessoas a ter uma atitude de fé, de conhecer o que você está vendo, porque está fazendo diferença em você. Isso vai trazer conhecimento, mais revelação. A manifestação, a aplicação desse conhecimento vai gerar milagres, testemunhos, transformação. É isso que nós queremos ver aqui. Ok? Então, o mínimo que você precisa saber sobre a sua identidade e destino no reino. Vamos lá. Identidade e destino. Então, essa aqui é a matriz daquilo que nós estamos estudando sobre identidade, né? Na primeira etapa, nós trabalhamos o que significa identidade, quem eu sou. Se você ainda não acompanhou, está no Instagram ou está chegando agora, volte lá nas últimas aulas da nossa playlist e veja lá, porque se você não entender as primeiras aulas, dificilmente você vai entender que nós vamos, ao longo do tempo aqui, nós vamos entregando, ok? Então, não perca, entre aí nas outras aulas, para que você assista e pegue a sequência, ok? Então, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu existo, qual é o meu propósito. Então, nesse primeiro bloco, nós trabalhamos ali as partes das nossas raízes existenciais, porque isso faz muita diferença, porque às vezes a gente fica perdido, a gente fica aflito, porque a gente não sabe nem quem a gente é, a gente não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe por que existe, não sabe qual é o propósito. Como é que você vai entender os planos de Deus? Como é que você vai aprender das coisas de Deus e aplicar, não é? Se não há entendimento, se não há coerência, se não tem clareza, né? Ok?
Então, nesse segundo bloco aqui, nós estamos trabalhando agora uma parte chamada Vencendo o Orgulho, e nós vamos trabalhar também as armas do orgulho. Mas essa parte do Vencendo o Orgulho aqui é a etapa que nós vamos trabalhar hoje, ok? Maravilha? Então, se você entendeu, escreve aí nos comentários aqui do vídeo, entendi, ok? O que mais? Então, nós falamos que não é o peso que te quebra, mas a maneira como você carrega. E muitas pessoas, por carregarem suas bagagens, uma carga muito pesada, familiar, nunca descobriram a sua identidade. Logo, penam para alcançar seu destino. Você é uma flecha certeira, uma flecha polida nas mãos do Senhor. Você nasceu para dar certo, ainda que seus pais biológicos tenham falhado em treiná-lo para acertar o alvo. Deus providenciará pais espirituais que vão selar profeticamente a sua identidade e destino no reino. Amém? Então, nós trabalhamos nesse primeiro que significa, trouxemos algumas características, depois nós entramos no segundo tópico ali, onde nós falamos, talvez você está se sentindo incapaz, perdido, sem direção, angustiado, frustrado, correndo, 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 correndo e não chegando em lugar nenhum, né? Então, até quando? O que você não entende, você não tem revelação, você não desfruta. Isso é terrível, né? Então, quem eu sou? Então, nós falamos ali que nós não somos a nossa aparência física, nós não somos o que nós temos, nós não somos o que nós fazemos, nós não somos os nossos erros, nós somos o que Deus pensa a nosso respeito. É isso que nós somos, ok? Então, ó, eu trouxe aqui vários versículos bíblicos para você declarar. Trouxemos aqui algumas outras características. Falamos sobre algumas outras coisas, como eu disse, aquelas questões existenciais. E agora, queridos, nós vamos entrar nessa parte aqui, que é vencendo o orgulho. Queridos, essa é uma das armas mais, como se diz, que o inimigo mais usa para tentar derrubar homens e mulheres de Deus, para tentar abortar o destino profético das pessoas. E eu espero que você entenda isso, que o Senhor te levante como uma arma poderosa nas mãos dele, mas para isso nós temos que entender como vencer, como sair dessas atmosferas do orgulho, amém? Então, eu oro para que o Senhor te coloque agora, você, sua casa, sua família, seus bens e seus animais, debaixo do sangue de Jesus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te oculte, e que a gente consiga avançar nisso. Irmãos, esse é um tema muito desafiador, porque você trabalhar o tema não... Eu costumo falar que ministração não é palestra. Quando nós vamos falar nesse tema, orgulho, quando nós vamos falar de pecado, quando nós vamos falar sobre libertação, sobre demônios, sobre maldições, sobre os planos do Senhor, sobre é, arrependimento. É algo muito pesado, muito desafiador nós falarmos, porque são estruturas que trabalham de uma forma muito forte dentro do coração das pessoas, e desconstruir isso é o desafio, né? Mas o Senhor providenciou esse momento, que o Senhor te guarde, te livre de todo mal, e que nós possamos crescer em sabedoria e sermos livres para abraçar o nosso destino em Deus. Amém? Então, vencendo o orgulho. Vencendo o orgulho. Tiago capítulo 4, verso 6, diz assim: Deus resiste os
soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha só, queridos. O orgulho é o que mais nos afasta de Deus. Como diz em Tiago capítulo 4, verso 6, que o Eterno resiste os soberbos, os orgulhosos. A palavra para resiste aqui é essa palavra atita somai, que significa organizar-se para batalhar contra. Ou seja, o Eterno batalha, o Eterno luta contra os orgulhosos. Então, a minha pergunta é: quem pode vencer essa guerra se o próprio Deus é contra essa pessoa? Mas ele não é só contra, mas ele luta e peleja contra. Como assim, pastor? Queridos, a ilustração aqui, se você for pegar nos originais dessa palavra, é como se Deus se levantasse do seu trono, se vestisse para uma guerra e ele fosse lutar contra você. Ou seja, nos colocar no lugar. Sabe quando alguém como é que eu vou dizer assim? Quando uma pessoa ela é arrogante, prepotente, de repente Deus se levanta. Peraí, vou colocar essa pessoa no lugar dela. Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho foi o primeiro pecado que foi gerado, tanto no céu quanto na terra. Vamos abrir lá em Isaías, capítulo 14, verso 13. Isaías, capítulo 14, verso 13. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Isaías 14, 13. Diz assim: Tu que dizias em teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, queridos. Onde tem uma expressão forte de orgulho aqui. Satanás, irmãos, já com seu coração caído, fazendo planos para ser superior a Deus. Quando o orgulho é gerado, todos os outros pecados entram. Vamos entender aqui. Quer perguntar se você está aí, crente. Você está aí ou não está, crente? Ok. Glória a Deus, queridos. Olha só, gente. Temos gente aqui animada. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 6, verso 3 a 5 diz: Se alguém ensina outra doutrina, se não conforma com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira. Deixa eu voltar aqui. Mas delira acerca das questões de contendas de palavra, as quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens, corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparte-se dos tais. Então, eu estou falando aqui de algumas mecânicas, estou falando aqui de algumas engrenagens no mundo espiritual, mais ou menos como o orgulho é formado dentro de nós. Então, tudo começa ali, esse é o meu entendimento, tá?
digo eu, de assim acompanhando, vendo como que as coisas são formadas, trabalhando nessa dinâmica de cura, libertação, estudando, cruzando as informações, fazendo pesquisa, atendendo muita gente. Nós entendemos isso aqui, ó, que tudo começa com um sentimento de rejeição. Isso pode começar lá no útero. Quando acontece alguma situação, talvez a mãe ela é nova demais, talvez ela estava no meio de brigas com o seu marido e acabou rejeitando essa criança. Ou o pai rejeitou, ou a mãe rejeitou, ou os dois rejeitaram. Isso, a criança ela já consegue absorver ali dentro do útero. Isso acaba tendo efeito. Isso causa uma ferida, uma fragmentação emocional, um impacto que tenta deformar já a alma da pessoa, da criança. Ela nem tem entendimento da linguagem ainda, mas já consegue sentir, já consegue absorver. Isso vai gerando o quê? Uma ferida emocional. Talvez isso aconteça quando criança, talvez isso aconteça quando adolescente, talvez isso aconteça depois de adulto. Não sei qual é o contexto. Talvez você viveu uma ferida emocional muito profunda, né? E isso traz o quê? Geralmente, quando alguém tem uma ferida emocional muito profunda, tem uma decepção, tem um problema emocional muito forte, essa pessoa, ela começa a criar votos dentro de si, e esses votos, eles são... Sabe quando a pessoa fala assim, ninguém me pisa mais desse jeito. Eu nunca mais vou passar por uma situação dessa. E aí você elabora um plano de vingança, ou você elabora uma situação onde você se fecha e não confia nas pessoas. E todas as suas relações são relações de desconfiança, são relações de, é, literalmente, você dando ali má resposta, você sendo ingrato, você rejeita antes de ser rejeitado, porque a dor foi tão grande, o impacto foi tão grande no seu coração, na sua alma, que isso trouxe uma ferida. E aí você vai gerando o quê? Um bloqueio, uma barreira, uma muralha ali, é um castelo, é uma fortaleza. E isso tem os seus gatilhos de defesa. É como se fosse um exército pronto para se defender, pronto para crescer, ganhar força, entende? Aí você vai tocar naquele assunto. Vamos supor que essa pessoa ela teve problema com a paternidade, com seus pais. E aí essa pessoa geralmente entra nela, quando criança, um espírito de ódio, um espírito de rebelião, um espírito de contenda. E aí, essa pessoa, ela não consegue ter paz nas suas relações. E sempre quando uma pessoa, ela vai tocar naquele ponto, ou ela vai se sentir rejeitada, ou ela vai se sentir humilhada, ou ela vai se sentir preterida, mas talvez não foi aquela intenção de quem estava tocando, mas por tocar naquele gatilho, naquela coisa, essas armas do orgulho, elas começam a se formar para ferir a outra pessoa, para que não acesse novamente aquele ponto sensível, por causa desses votos, por causa desses pactos que a pessoa faz com ela mesma ou com esse sistema de orgulho, esse sistema de rejeição, esses traumas e feridas. E os demônios acabam jogando gasolina e se aproveitando disso e prendendo essa pessoa em cativeiros, em fortalezas, em mentiras, em engano, entende? Isso vai gerando o quê? Orgulho. E o orgulho ele tem os seus gatilhos de defesa. E todas as vezes que você toca naquilo, isso vai gerando um vício de comportamento. Isso vai gerando uma fuga. Se você for pegar lá em Gálatas capítulo 5, verso 19 a 22, ali nós vamos ver sobre as obras da carne. O que são as obras da carne? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias,
dissensões, facções, invejas, bebedices, luxúria, glutonaria e coisas semelhantes. E esses vícios de comportamento, que são as obras da carne, para mim, a maioria dos pecados estão pautados na quebra dos princípios do Senhor. E você vai ver muita coisa ali nas obras da carne. A primeira lista, quando eu vou fazer com uma pessoa, eu chamo de lista de intervenção rápida, né? Porque quando nós vamos começar um processo de libertação, não tem como você começar um processo de libertação sem confissão de pecados e arrependimento. Entende? Como é que eu vou expulsar um demônio se a pessoa ela não renunciar a essas estruturas demoníacas? Não é? Então, essa pessoa precisa renunciar, confessar e se arrepender, se humilhar diante do Senhor para que essas barreiras sejam quebradas, para que essas castas sejam quebradas, para que essas camadas. Imagina o seguinte: o processo de cura e libertação é se dado em camadas. Imagina uma cebola, imagina um repolho, camadas, entende? As pessoas acham assim: oh, nossa, depois da minha libertação, 30 anos atrás, muita coisa aconteceu. Cara, 30 anos, você tinha que estar fazendo libertação todo santo dia, camada por camada, sendo trabalhada até que tal área seja liberta 100%, entende? E nós temos várias áreas na nossa vida. Nós temos a área financeira, nós temos a área emocional, sentimental, nós temos a área da saúde física, da saúde emocional, da vida espiritual, dons contaminados, altares que nunca foram quebrados, entende? Então, são muitas camadas, são muitas coisas, você precisa dar atenção para essas coisas. Urgente. Através do Espírito Santo, ele te mostrar o que você e os seus familiares fluíram para quebrar essas coisas. Porque tudo que uma geração não vence é passada para a próxima geração. É uma questão de honra você fazer isso pelos seus filhos, pelas suas gerações futuras. Porque assim como existem maldições hereditárias, também existem bênçãos hereditárias. Existem bênçãos hereditárias. Entendeu? Então, entesoure isso com os seus filhos. Quebra essas coisas. Então, os vícios de comportamento, eles geram portas de legalidade. São o quê? Direitos legais que você dá ao inimigo para que ele possa operar. Eu sei que Satanás e seus demônios são ladrões. E, porque ele é ladrão, ele rouba, ele é aproveitador. Ele quer se aproveitar de você e roubar tudo que você tem. Tudo bem. Ou não está nada bem, né? Falo a questão de é uma escolha sua permanecer nisso ou sair o mais rápido possível. A questão é, ele encontrou um ponto de contato com a sua alma e o seu corpo, a ponto de ou oprimir, ou tentar, ou até mesmo a possessão. Quando eu falo de possessão, posse, eu falo de ter uma área da vida comprometida. Sabe quando uma maçã, uma laranja está podre? Parte está comprometida. Então precisa ser restaurada ou precisa ser limpa, né? Então, essas portas de legalidade são essas brechas que nós damos para que o inimigo opere, não é? Então, nós temos que tomar posse da palavra, nós temos que nos arrepender, confessar, deixar para alcançar a misericórdia. Então, se nós não fazemos isso, isso evolui o quê? Pecado, rebelião, iniquidade e fortalezas. Qual a diferença? Pecado é tudo aquilo que eu faço e eu não sei que é pecado. Entendeu? Então, exemplo. Cara, eu não sabia que sexo fora do casamento era pecado. Eu achava que era normal, era coisa de jovem. Não. Aí você aprende que é pecado, aí já não é mais um pecado. Tem as suas consequências. Ali, agora é rebelião, transgressão. Você sabe que é errado e continua. Sabe que é errado e continua. Aí tem a iniquidade. O que que é iniquidade? É a rebelião compulsiva.
É a pessoa que sabe que está errado, mas mesmo assim continua fazendo. E se ela não se arrepende, se ela não levanta uma medida de arrependimento, se ela não se posiciona, isso vai gerando fortalezas espirituais. São estruturas que prendem ela em cativeiro e ela fica presa naquilo. Talvez é um cativeiro financeiro, um cativeiro emocional, sentimental, talvez é um cativeiro onde você se fere, se fluía tanto em Deus, em sinais, maravilhas, a autoridade na palavra, mas de repente você cai. De repente você esfria. Talvez você foi preso dentro dessas fortalezas, não é? Então não é o quanto você lê a Bíblia, não é o quanto você ora em línguas, não é o quanto você vai para a igreja, mas é o quanto você se coloca diante do Senhor, quebrando com a ajuda do Espírito Santo e com as Escrituras todas essas portas, esses direitos legais que o inimigo tenta usar para se conectar a você, te sugar, roubar tudo que você tem, tudo que você é, ok? Então, se eu não dou atenção para isso, essas fortalezas, essas, esses decretos de juízo são promulgados, são ativados, e aí a vida da pessoa é paralisada. Começa ciclos de doenças, ciclos de derrota, ciclos de morte, e isso vai aumentando a rejeição, a ferida emocional, o orgulho, os gatilhos, o vício de comportamento, porta de legalidade, e é uma espiral ascendente direto para o fundo do poço. É uma coisa que te puxa, puxa, até te ver na lona. E o Senhor quer te dar vitória sobre isso. Então, nunca despreze essas raízes de orgulho, mas dê atenção e vença isso em nome de Jesus. Não é só expulsar. Orgulho sai em nome de Jesus. É atitudinal. É atitude. O orgulho gera ganância e avareza, e a ganância gera desobediência, e a mentira e a desobediência gera distorção da identidade e rebelião. Tudo isso gera morte, e foi exatamente isso que aconteceu no início da humanidade. Por isso, se queremos vencer a guerra espiritual, para assumir a nossa identidade, primeiro precisamos vencer a batalha contra o orgulho. Quais são alguns exemplos de orgulho? Vamos lá. Existem muitas maneiras pelas quais os efeitos do orgulho se manifestam na vida, como uma pessoa se comporta ou no que ela faz. Aqui está uma pequena amostra de alguns exemplos. Ficar ofendido. Olha só. Porque eu ou a minha família fomos tratados de uma maneira que estava abaixo de mim, ou eu ou nós deveríamos ter tido um tratamento melhor ou mais justo. Ficou ofendido porque não aconteceu. Orgulho. Ficar bravo. Como as pessoas se atrevem a me tratar assim ou falar dessa maneira? Eu sou tão importante. Orgulho. Ficar passivo ou inativo, porque eu não sinto que posso fazer as coisas perfeitamente. Aqui eu já entro nas raízes de perfeccionismo. Eu posso cometer um erro e parecer estúpido. Então, se eu não puder ser perfeito, não farei nada. Sabe aquela pessoa que nunca tira o projeto do papel? Uma pessoa que ela quer ter tudo perfeitinho. Não, querido, você precisa colocar para rodar. Queridos, pouca coisa aqui que eu tenho, ela sabe assim, sistematizada. Já fui muito assim. Já deixei de fazer muita coisa para Deus e na minha vida pessoal, porque se não tivesse perfeito, não tinha como fazer. Minha esposa até falava, né? Mas parece que você gosta das coisas mais difíceis, né? Vai pelo caminho mais difícil, faz as coisas mais complicadas. Depois que eu fui entendendo isso, eu fui quebrando alguns padrões de perfeccionismo. Sabe, irmãos? A gente quer fazer tão perfeitinho. Não quer dizer que você vai fazer com desleixo, sabe? Quer dizer que você vai fazer com
com, como se diz, de qualquer maneira, Deus merece o nosso melhor, sim. Mas a partir do momento que aquilo está me travando, ou eu diminuo o ritmo daquilo que Deus quer fazer, talvez Ele quer fazer rápido, mas eu fico tentando ser perfeitinho demais, seja transformado. Irmãos. Nós vamos ter que mexer nessas raízes aí, hein? Tá pronto para isso? Hum? Cuidado com o perfeccionismo. Excelência é uma coisa, perfeccionismo é outra. Perfeccionismo é uma raiz do orgulho. Então, por que que uma pessoa é perfeccionista? Ah, vamos ver? É porque ela não gosta de ser criticada. Eu vou fazer para ninguém falar mal, para ninguém falar nada. Então a pessoa fica horas ali para ficar perfeito, para ninguém criticar. Hum, raízes motivacionais erradas. Ficar em silêncio, não dizer o que eu penso, porque posso dizer algo que é um erro. E daí, se você errar? Medo de errar, irmãos. Medo de fazer feio. Isso aí é porque a sua imagem, você preza demais a sua imagem. Ah, mas tem que cuidar mesmo. Sim, irmãos, testemunho é importante. Mas se a sua imagem está acima, é, acima dos planos, dos propósitos de Deus, você não vai fazer nada em Deus. Mas se você sujeita a sua imagem, fala, Deus, olha, eu não queria fazer desse jeito, mas eu vou me expor, eu vou confessar o meu pecado, eu vou me posicionar em Deus e vou cumprir o propósito no qual o Senhor me chamou. Amém? Vamos lá, alguns exemplos do orgulho. Ficar agitado ou inquieto. Porque as pessoas têm falado negativamente sobre mim pelas minhas costas. Não suporta a reprovação e a desonra. Por isso, eu tenho de tentar explicar as minhas ações ou motivos. Queridos, às vezes você não precisa explicar nada. Cara, em Deus você está fazendo certo. Você não é antibíblico, você não é antiético. Você busca Deus. Cara, a palavra do Senhor fala: bem-aventurados os perseguidos, aqueles que buscam a justiça do Senhor, que vivem em obediência, eles vão sofrer perseguições. Os profetas sofreram perseguições, vocês também vão seguir. Então, isso aqui, às vezes a gente fica inquieto, nervoso porque as pessoas estão falando. Mas, cara, será que as palavras dos outros são tão ruins assim, a ponto de mexer com você? Não, você sabe quem você é em Deus. Você sabe o que precisa mudar? Você precisa se posicionar em Deus. Se a palavra diz que é errado, você precisa. Deixa, irmãos, eu sinceramente eu não gosto de bater nas pessoas com palavras. Mas a palavra, sim, ela deve confrontar cada raiz motivacional errada nossa, não é? Então, você não tem que ficar explicando. Muitas vezes o que você precisa é ficar em silêncio, entendeu? Por que que você está se justificando tanto? Vale a pena? Vanglória, porque quando eu contar um incidente, eu ou recontar o evento, é muito importante para mim fazê-lo de uma forma que me coloca na melhor posição possível. Olha lá, mais uma vez a imagem. Mentira, porque se eu disser a verdade, as pessoas vão pensar mal de mim e eu vou ter problemas, que é vital que todos pensem bem de mim. Isso se torna um agradador, né? Desprezar outras pessoas, porque elas fazem coisas diferentes para mim e acho que meu caminho é melhor, mais culto, mais refinado. Eu acho que eles são menos espertos, talentosos ou abastados. E de qualquer forma, colocando outras pessoas no lugar, me sinto um pouco mais superior, colocando as pessoas no lugar, né? Aquela questão de, vou confrontar para colocar essa pessoa no lugar. Talvez você está sendo só sem educação, você está sendo bruto sem necessidade. Ah, mas é o meu temperamento, irmãos.
Seu temperamento precisa ser transformado pelo Senhor. Sinto muito, você não pode usar isso como muleta, entendeu? Ah, mas Deus conhece o meu coração. Tá, irmãos, mas você precisa ter testemunho diante dos homens também, entende? Ah, mas tem que falar a verdade. Cara, a verdade sem amor é uma faca. Você está falando em amor? Você quer o bem dessa pessoa mesmo? Ou você quer só desabafar? Eu e você precisamos avaliar essas coisas, irmãos. Porque senão não fluir na carne pensando que é fruto do Espírito e não é nada disso, não é? Então, desânimo. Porque as coisas não correm bem como eu gostaria e não vejo como vão. Isso não me parece orgulho, mas é pecado, porque meus sentimentos e planos têm uma classificação mais alta na minha vida do que a vontade e a liderança de Deus. Aquela pessoa que vive só por sentimento. Ah, não estou sentindo, então Deus não está aqui. Cuidado com os sentimentos, irmãos. Na verdade, para caminhar com Deus, você mais vai precisar decidir do que sentir as coisas, viu? Porque tem hora que Deus te manda fazer coisa que você não tem vontade nenhuma de fazer. Já teve situações que eu falei, Deus, é só porque o Senhor está mandando, porque eu não quero fazer. Então, você vai fazer. E eu faço e é uma bênção, né? Depois eu celebro e dou glória a Deus por causa dos resultados, né? Então, vamos lá. O que que eu preciso, queridos, fazer para quebrar, para vencer o orgulho? Tudo aquilo, irmãos, que tem efeito no mundo espiritual e que me transforma mais, que me faz mais parecido com Jesus e que afeta diretamente as raízes malignas, eu chamo de armas espirituais. E eu gosto de uma arma chamada arma da humilhação. Bem, que isso não significa é sair em um estado desanimado e dizer a mim mesmo que eu sou inútil, sem esperança, eu sou muito ruim para mudar. Isso não tem nada a ver com adoção de algum tipo humilde de comportamento externo também. Essas coisas são inúteis ao lidar com orgulho. Em qualquer caso, eles estão em oposição exata à palavra de Deus, que dá esperança a todo ser humano, não importa quão profundamente eles pecaram. Então, essas coisas são realmente orgulho disfarçado. Então, Jesus se humilhou e se tornou obediente. Filipenses capítulo 2, verso 8. Não é possível me humilhar sem estar disposto a obedecer os mandamentos de Deus. Por exemplo, não tem como fugir das paixões da mocidade. Ele vai lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 22. Eu acho que eu vou ganhar felicidade e ficar muito melhor se vivê-las. É assim que as pessoas pensam naturalmente. E é por isso que o mundo está cheio de histórias trágicas de como o seu comportamento levou à mágoa. Mas estou disposto a aceitar que as leis de Deus são verdadeiras. Então eu fujo de todo o coração, então eu me humilho. O que quer que alguém pense, isso é fato. Então, a humilhação talvez é você reconhecer que você está errado, talvez é se expor. Sabe, não sabe? Tem muitas pessoas que não gostam de se expor porque tem medo do que as outras pessoas vão pensar. O que que você acha de você sacrificar esse medo do que as pessoas vão pensar? Se exponha para as pessoas certas e se coloca na presença do Senhor para vencer, na, com a ajuda do Espírito Santo, ok? Mas se eu estou disposto a aceitar que as leis do Senhor são verdadeiras, então eu fujo de todo o coração e me humilho. O que quer que alguém pense, isso é fato. Vamos lá. Vamos pegar aqui algumas raízes aqui. Eu gosto muito dessa ilustração como árvores. A gente entender que existe um espírito maligno chamado espírito de soberba, espírito de orgulho. Provérbios 16, 18 diz que é melhor ser humilde
de espírito com os mansos do que repartir despojo com os soberbos. Provérbios 16, 19. O orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Mateus capítulo 23, verso 12. O anterior é 19, Provérbios 19, 23 e Provérbios 16, 19. Esse agora é 23, Mateus 23, 12. Portanto, todo aquele que a si mesmo se humilhar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. As pessoas ficam esperando, né? Pastor, eu estou esperando na fila dos humilhados, porque quando eu for exaltado, mas não é isso que a palavra diz, que os humilhados serão exaltados. Aqui está falando, aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Vamos ver alguns frutos aqui. Orgulho, Provérbios 6, verso 17, 16 a 17. Provérbios 16, 18. Isaías capítulo 16, verso 6. Auto-engano. Então, aquela pessoa que ela prefere ficar na ingenuidade. Ah, não, tá bom. Ah, não, não é bem assim. Sabe aquela pessoa auto-enganada? Arrogância e prepotência. O que que é arrogância? É arrogar algo. Você tem algo e usa aquilo para poder humilhar as pessoas. Pode ser ministério, pode ser família, pode ser dinheiro, pode ser empresa. Tudo que você tem, você usa para arrogar, para ser arrogante e humilhar as pessoas. Ou a prepotência. O que que é a prepotência? A prepotência é, cara, eu não tenho algo, eu não sou algo, mas eu finjo ser. Entende? Você falar que tem algumas características mesmo não tendo. Pode parecer prepotência. Discussões e contendas. Irmãos, só orgulhoso contenda. Existem situações que você tem que entrar e você tem que ser categórico, direto e dar um comando para aquela situação acabar. Mas fora isso, é só briga, é só contenda, é só discussão. Preguiça. Ezequiel capítulo 16, verso 49 e 50. Hipocrisia. É uma hipocrisia, um fingimento. Na sua frente fala algo e nas suas costas detona, né? Hipocrisia. Desdenho, que é desprezo das pessoas e das coisas de Deus, daquilo que Deus depositou na vida dessas pessoas. Obstinação. Obstinação é teimosia, viu? Rejeição a Deus e rebelião. As raízes são as obras da carne. Olha lá, Gálatas capítulo 5, verso 19. Pelos seus frutos conhecerão. Aqui está falando de uma sintomática, né? Mateus capítulo 7, verso 20. Então, como que eu venço isso? Primeiro, você se humilha. Formas de se humilhar: jejum e oração. Talvez um dia inteiro sem comer. Sabe o que que você está dizendo? As pessoas falam, ah, pastor, eu não consigo, já tentei jejuar, mas não consigo. Isso significa que a sua carne e a sua alma está governando, viu? Você está prestes a perder o controle total da coisa. Você precisa dominar, governar sobre a sua carne, porque senão é difícil, né? Então, renuncie, amarre, expulse e confronte o espírito de altivez e orgulho. Ministre, declare, manifeste, viva um espírito humilde e um coração contrito e ensinável. Irmãos, existem espíritos que trabalham na dinâmica do orgulho, que você vai orar, talvez vai se manifestar e vai sair. Porém, esse orgulho, quando ele vem de fora, existem frequências que o mundo espiritual joga, que faz a pessoa conectar e fluir na, na dinâmica do orgulho e da soberba. Mas tudo que você precisa o quê? Para sair dessas atmosferas é ter um coração humilde e um coração ensinado. Provérbio 16, 19 fala lá que é melhor ser humilde de espírito
com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Ok? Então, queridos, na próxima aula nós vamos estudar sobre as armas do orgulho. Vamos aprender como inutilizar, como neutralizar essas armas e de como ativar em Deus tudo que eu preciso, as atitudes, o comportamento, a mentalidade de governo e de um guerreiro, uma guerreira do Senhor, que vence as batalhas, entende? Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe sua casa, sua família. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse tempo maravilhoso que o Senhor deu entre os irmãos, aqui nesse tempo de edificação, Deus, de vida, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, de uma forma poderosa cada irmão, cada irmã, cada filho, cada filha, cada irmão do reino que tem acompanhado esses estudos, que tem acompanhado essas imersões, esses desafios. Que nesses dias possamos, Deus, ver as raízes de orgulho e começarmos a nos arrepender, em nome de Jesus. Então, queridos, uma forma de você se humilhar, jejuando, tá? Talvez um dia inteiro, talvez uma semana, 3 dias, 7 dias, pedindo perdão e mergulhando na palavra. Ó, Bíblia, 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 enquanto jejum. E o Senhor vai falar contigo, entendeu? É, uma outra forma é você se deitar no chão e falar assim: Senhor, eu me humilho diante da tua presença. Essa expressão vem do grego chamado proskunel, que é literalmente você se deitar no chão, a boca no pó, né? É o rosto em chão, os braços abertos ou fechados ali. Você só dizendo: Senhor, eu me humilho, eu me rendo, Senhor. Cumpre em mim o teu querer, me mostra, me revela, Senhor, o profundo, o secreto, escondido. Quero mais de ti, Senhor. Revela, revela, revela. Uma hora, irmãos. Bate, 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 pede, pede, pede. Busca, busca, busca. Uma hora isso vai se manifestar na sua vida, entendeu? Mas deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor quebrar algumas barreiras dentro de você. Amém? O Senhor te dê graça para romper e quebrar cada camada de orgulho, de soberba, de vaidade e de independência. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar algo? Fez sentido, queridos? O que mais te impactou aí? O que mais mexeu com você? O que mais valeu a pena? O que valeu a pena para você estar aqui hoje e, e compartilhar conosco e estar aqui hoje? Digita aí, ok? Se você está assistindo esse vídeo depois, compartilha aí conosco o que valeu a pena para você, que isso foi tão importante para você, que você aprendeu. Não sabia que o medo de se expor fazia parte dessa estrutura. Sim, é orgulho, formas de orgulho que passam desapercebidas. Irmãos, eu vou colocar ali no grupo 22 manifestações de orgulho. Vocês vão começar a mapear. Eu vou colocar ali também um formulário para que você possa avaliar e colocar diante do Senhor e se arrepender. Deus dá graça, Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus seja louvado. Deus abençoe, queridos.